Olá, muito bom dia. Está no ar o programa Mundo Real. Esse é o programa da Igreja Viva 24 horas, uma igreja que ama você. E a nossa igreja está na Assis Brasil, Avenida Assis Brasil, 6322, no bairro Sarandi, aqui em Porto Alegre, na capital. E eu já quero convidar você para uma grande reunião que teremos amanhã, domingo, a partir das 10 horas da manhã. É um fenômeno o que acontece na nossa igreja, porque nós recebemos pessoas que vêm de Cachoeirinha, Gravataí, Canoas, Alvorada, Viamão, Zona Sul de Porto Alegre, né, lá da Cavalhada, Menino Deus, do centro. E você não pode ficar de fora, porque Deus vai falar ao seu coração. Todo domingo nós consideramos o domingo da ressurreição, o domingo onde Jesus, de acordo com a Escritura Sagrada, ressuscita dos mortos. A Bíblia diz que ele dá a vida dele na sexta-feira da paixão, na sexta-feira que é conhecida até como Sexta-feira Santa, no período da Páscoa, né? Na sexta ele morre e no domingo de manhã, quando for ao túmulo, ele não estava mais lá, porque ele ressuscitou e está vivo. Graças a Deus que o nosso Senhor Jesus está vivo. E ele está aguardando por você para que possa realizar grandes coisas na sua vida. O que você tem que fazer é crer, dar o passo de fé, que Deus ele é capaz de fazer qualquer coisa por você, tá certo? Eu quero que você, no programa de hoje, fique bem atento, porque todos os sábados nós temos ouvido mensagens do nosso reverendo pregada na sede internacional no Rio de Janeiro, e não vai ser diferente. Você vai ver que as imagens de hoje não é as imagens que comumente nós temos visto aqui no programa, porque a nossa igreja mãe está em obra, né? Então nós estamos num tempo provisório, mas a palavra de Deus, ela continua com todo o poder, com toda a unção, e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Eu quero deixar à sua disposição o nosso telefone, que é o 51-3364-4207. Os pastores e missionários estão agora no templo da igreja, aguardando você para colocar o seu nome e de sua família no livro de oração. E para você também que mora na Cidade Baixa, no centro de Porto Alegre, eu quero que você conheça a Igreja Viva 24 horas, que se reúne no Hotel Master Perimetral. Olha só. Qual é a tempestade que você está enfrentando hoje? Qual é o nome do Golias que tem se apresentado diante de você? Não tem nada impossível para esse Deus. Ele pode fazer isso. Eu já apontei aqui pessoas que foram e que experimentaram milagres. E você também pode receber. Creia nisso. Você é o nosso convidado para receber oração, ouvir a palavra de Deus e alcançar bênçãos prometidas na sua palavra. Igreja Viva 24 horas, uma igreja que ama você. Cidade Baixa, Lime Silva, com Loureiro da Silva, amanhã às 19 horas você é o nosso convidado especial, tá certo? Traga a sua família, nós ficamos ali no segundo andar do Hotel Master Perimetral. Você pode entrar ali na recepção, pegar o elevador e nós estaremos ali louvando a Deus, adorando o Senhor Jesus e declarando bênçãos de Deus sobre a sua vida. Você vai ficar agora com a mensagem que o nosso reverendo pregou no Templo Central da Assembleia de Deus, em Gramacho, lá em Duque de Caxias, onde fica a nossa igreja mãe, e já já nós já voltamos. E meus amados, se Deus, o Espírito Santo, não viesse cuidar da igreja, nós nunca teríamos conhecido a igreja.
Porque o diabo sempre trabalhou para destruir a igreja. O diabo introduziu depois heresias. O diabo criou uma outra igreja institucional e abafou, profundamente, tentou abafar muito profundamente aqueles que eram os crentes de verdade. E quando parece que tudo está destruído, parece que não tem mais vigor, Deus, o Espírito Santo, chama um homem. E traz a ele a revelação de uma verdade bíblica. O justo viverá pela fé. E aquela verdade desafiou um império. Como se explica isso, pastor Celso? Senão Deus, o Espírito Santo. Quem lê a história da igreja sabe que de tempos em tempos parece que tudo ia defiando, daqui a pouco ele levanta um dos seus e que começa a pregar. Isso aconteceu na Inglaterra, se eu não me engano, no século XVIII. Não sei se eu vou falar o nome certo, George Whitefield, E os irmãos Wesley, John Wesley, a Inglaterra estava numa decadência moral. Mas o Espírito Santo irrompeu. O Brasil está precisando disso. O Brasil está precisando de um avivamento. O Brasil está precisando de quebrar a idolatria. E aí, qual é o nosso papel, Igreja Viva? O nosso papel é justamente se abrir para isso. Se abrir para o Espírito Santo. Se abrir para o Senhor, porque Deus nos pegou nesse pedacinho de terra aqui do Gramacho, Darcy Vargas. Agora mandou a gente para a Rua do Peixe Bom. Amém? Estamos aqui, daqui para as nações. Isso é uma obra do Espírito Santo. Quem quer aplaudir mais forte pode aplaudir ao Senhor. Eu sinto esse Espírito Santo em mim, em você e em nós, e nos nossos pastores, nas pastoras, nos missionários. Eu sinto o Espírito Santo. Eu gosto de falar do Espírito Santo. Eu gosto que ele se sinta bem, se sinta à vontade. Que ele se sente honrado, beijado, abraçado. É maravilhoso isso. E ele chegou e se estabeleceu, quer dizer, se Deus tivesse entregue a anjos, e Deus não fez isso. Dá para pensar assim que Deus não entregou a igreja para ser cuidada por anjos, mas eles são utilizados para servir, mas não a ter o controle, ter aprendido, porque anjos pecaram. É tudo muito bem planejado pela Santíssima Trindade. Deus o Pai, que é o autor da salvação, Deus o Filho, que é o mediador, a expiação, e Deus o Espírito Santo, que vem cuidar, que vem aplicar. Deus o Espírito Santo, nós queremos honrar e celebrar. Deus o Espírito Santo, que tem nos inspirado e inspirou essa escola, esse encontro, esses temas. Esse Deus, o Espírito Santo, ele está na terra. É preciso haver um interesse. Jesus disse, ele vai estar com você, vai habitar com você, ele vai ensinar, ele vai guiar, ele vai ser o consolador, aquele que vai te ajudar, aquele que vai te fortalecer. Amém, amém? Ele vai ser o agente da santificação, porque você vem para Jesus, é adotado, é justificado, mas ainda vai lutar contra muita coisa da carne. Quem está entendendo? Mas repousando em Jesus, você já é declarado justo, Deus te olha como Jesus, e essa parte
de luta que se trava é Deus e o Espírito Santo. Segundo Gálatas capítulo 5 diz que ele luta contra todo o pecado em nós. Se tem alguma manifestação de obra da carne que você tem lutado e tem sido humilhado, ouça, acredite. Deus, o Espírito Santo, se ele for solicitado, se ele for honrado, ele irá neutralizar isso dentro de você. Eu estou falando devagar, para que você acredite que ser batizado com o Espírito Santo, ou ser cheio do Espírito Santo, além de ser o imperativo, é a minha, é a tua maior necessidade. E aí o que foi que ocorreu lá? João, o Batista, tinha dito: eu o batizo com água, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo. Lembra disso? Depois o próprio Jesus disse: quem crer em mim, como diz as Escrituras, eu gosto dessa passagem, rios de água viva fluirão do seu interior. Isso falava ele do Espírito Santo que haviam de receber, porque ainda não tinha sido dado. Mas igreja no século 21, ouça, tudo que faz o homem feliz está ligado à Santíssima Trindade. O Pai que desceu no Antigo Testamento, o Filho que desceu em Jesus, né? Ali, e depois o Espírito Santo que desceu. É dito que ele é o penhor, que ele é o selo, que ele é a garantia. E isso tudo deveria mexer com você, e você então quer dizer que eu não vou para o inferno, apesar dos pesares? Não. O Espírito Santo foi dado. E quando o Espírito Santo foi dado como uma compra, né? Uma garantia. Quantos meditam nisso? Pastora Radassa, fala um pouquinho aqui sobre isso. É a pastora da nossa igreja em Natal, Rio Grande do Norte, que está uma bênção, tá, gente? É o penhor mesmo, né? É o penhor? Louva a Deus pela vida do nosso reverendo. E o nosso reverendo falou sobre penhor e sobre selo. E lá em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, é falado que o Espírito Santo é o penhor e o selo da nossa herança. E quando fala a respeito disso, o selo ele significa cunho, marca, sinal, significa distintivo. E antigamente era utilizado por outros povos como um pingente que era atado no pescoço, e ele autenticava contratos, documentos, cartas, e ele representava também proteção, autenticidade e propriedade. Então, essas pessoas utilizavam o selo pendurado no pescoço ou em forma de anel, e para eles trazia proteção estar com esse objeto. Quando a gente fala a respeito do Espírito Santo, ele também representa isso que o selo representava, por isso que o apóstolo Paulo cita o Espírito Santo como selo. Então, ele não precisa ser utilizado como um colar, até porque ele é uma pessoa, não é objeto, e a gente não precisa de um anel para se sentir protegido, porque a gente tem a presença de Deus dentro de nós, porque lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, fala assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então, o Espírito Santo, ele habita dentro de nós, daqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, e aonde nós estamos, o Espírito Santo está. Então, aonde a gente vai, a presença de Deus vai conosco,
e essa proteção também está presente na nossa vida todo o tempo. E propriedade, porque agora a gente foi comprado para Deus, e a gente agora faz parte da família de Deus. E lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, também fala: vós sois a nação santa, geração eleita, sacerdócio real e povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós somos a propriedade de Deus, e esse selo é o Espírito Santo que confirma isso. E Deus, quando olha, ele vê o seu povo, que é a igreja. Quando se fala sobre penhor, a definição, segundo o dicionário Aurélio, é direito real, que vincula coisa móvel ou mobilizável a uma dívida como garantia de pagamento dessa dívida. E antigamente em Israel existia um costume que quando alguém comprava uma propriedade, levava um saco de areia para sua casa, areia dessa propriedade, e aí isso servia de garantia que essa pessoa, depois que pagasse essas parcelas que ela havia feito para adquirir esse local, ela habitaria então nesse local que agora seria dela. E aí, de vez em quando, essa pessoa ia lá nesse saco de terra, cheirava, colocava a mão, para lembrar que, na verdade, aquilo que ela tinha comprado, ela ia habitar depois que ela terminasse aquelas prestações. E aí, o Espírito Santo, quando é citado também pelo apóstolo Paulo, ele é citado como penhor, que é a garantia da nossa salvação, porque fala a respeito daquilo que a gente vai herdar na eternidade. Então, não fica só numa utopia, não fica só naquilo que a gente imagina que vai um dia possuir, mas já é Deus habitando dentro de nós, e pelo batismo com o Espírito Santo a gente consegue experimentar essa plenitude daquilo que a gente vai viver na eternidade. Também, quando a gente fala a respeito dessa questão do penhor, é uma garantia, é uma coisa móvel ou mobilizável que é vinculada a uma dívida como forma de garantia, né, para pagamento. Então, por exemplo, se faz alguma promessa para alguém e vincula alguma coisa a isso se chama penhor. E quando a gente fala a respeito também disso, encaixando nessa explicação para o Espírito Santo, aqui fala que o Senhor Jesus, ele fez várias promessas. E essas promessas foram cumpridas. Deus fez várias promessas e todas elas se cumpriram. Mas existe uma promessa que ainda não se cumpriu. E essa promessa é aquilo que diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 16, que fala que, dada a palavra de ordem do Senhor, ressoada a trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, ele descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos juntamente com eles arrebatados para o encontro entre as nuvens e estaremos para sempre com o Senhor. Também lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, fala que o apóstolo Paulo diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, depois nós seremos transformados, porque é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, o que é mortal se revista de mortalidade, porque quando o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de mortalidade, então se cumprirá a palavra que foi dita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está o inferno, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, é o penhor, a garantia que a gente vai herdar o céu e que a gente também vai ser arrebatado, e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. Valorize o Espírito Santo. Valorize o Espírito Santo. E é interessante que nós precisamos desesperadamente de cada pessoa entender isso, crer e querer valorizar o Espírito Santo. Vai amar mais Jesus. Vai ter maior iluminação sobre a obra da salvação, envolvendo tudo, desde a expiação, desde tudo, né? Sabe? Vai gostar de falar dessas coisas. Você vai amar as almas e os pecadores, mas vai se sentir mal perto de certos crentes, que você percebe que eles têm um discurso e têm outra prática. Vai te fazer mal. Você não vai conseguir mais ter clube de amiguinhos, né? Porque quem não teme o Deus como eu temo, quem não ama esse Deus, quem não faz e diz que é da mesma família espiritual,
Não é? O apóstolo São Paulo ele é muito forte nisso tudo. Ele fala lá em Coríntios, alguém que dizendo, se irmão for isso, for aquilo, quem está entendendo, diga amém. Amém? Nós podemos orar pela pessoa, mas também não tem. Então, a gente tem visto ao longo da história da igreja quanta gente, né, não tem assim a sensibilidade em relação ao mal que se faz a Deus, né? Não tem sensibilidade ao mal que se faz a Deus. Vou dar um exemplo, posso dar um exemplo prático, que daí pode vir outros. Imagine alguém que chega e diz que vai casar com uma moça. Aí ela acredita. E ela idealiza. E daqui a pouco ele casa, mas não passa muito tempo, diz, o amor acabou. O amor acabou. E ele tem amigos, tem relacionamentos, e gente que diz que é crente. E daqui a pouco essas pessoas vão comer juntos, vão beber juntos, vão falar dos assuntos juntos. São crentes mesmo. Porque a hora que houver um crente verdadeiro, ele vai exortar esse sujeito. Não temeste a Deus, não, quando levou essa moça diante do altar? Então você foi um mentiroso diante do altar. E isso visando o cara se arrepender. Se ele não se converte, não dá para ter papo com ele. Porque me parece que hoje está assim, né? Muita gente perdeu a sensibilidade em relação a Deus, como se Deus fosse muito distante. E quando nós estamos então trazendo a doutrina do Espírito Santo, Deus é aqui. Como diz em inglês, né? Here, é isso mesmo. Não é here não, mas é here. Em francês, e se Ele está aqui agora, Ele está em nós, Ele está conosco, Ele está nos vendo. Toda pessoa ao entrar no templo, né, deveria entrar e se dar conta de que está no templo. E quando ele estiver fora do templo, ele é um templo. Você é o próprio templo do Espírito Santo. Isso deve inspirar temor e ânimo para a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então vejamos, o Espírito Santo ele chega. E dentre as atividades que ele vai realizar, sem dúvida alguma, tem toda essa questão de fruto do Espírito, de dons espirituais, mas tem a missão de proclamar o Evangelho. Então, quando você lê o capítulo 2, você vai ver que o Espírito Santo chegou, cheios do Espírito Santo, pregaram, porque quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela fica cheia, dominada pelo Espírito Santo. Lá em Atos 2 diz que eles começaram, inclusive, a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia, e isso chamou a atenção da vizinhança, e começaram a achar que estavam bêbados, ou outros diziam, não, ouvimos falar na nossa língua as grandezas de Deus. E aí, como veio o Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo, o que é que acontece? O homem que antes, quando Jesus foi preso, negou que andava com Jesus diante da criada. Quem se lembra dessa história? Esse homem agora se levanta diante de religiosos, muitos dos quais participaram do ato da crucificação do seu Senhor. Significa, ele se levantou diante de gente que estava disposta a matar. Lembra da perseguição através de Paulo, perseguindo os cristãos? Isso aqui é só para dizer aos irmãos o seguinte: o que é que o Espírito Santo é capaz de fazer em um homem, em uma pessoa que se enche de verdade do Espírito Santo? Você veja, o medroso, o covarde, vai deixar de existir e vai dar lugar agora a quem? A um homem que só porque agora ele acredita mesmo nas verdades,
tem a esperança do reino vindouro, que era assim, eles não eram crentes materialistas, é aqui, agora, né, tudo chuchu, nada disso, né? Tem essa esperança do reino vindouro, tem a paz com Deus e a paz de Deus. Esse homem agora, ele tem coragem, ele diz assim: varões israelitas, esses homens não estão bêbados, o que está acontecendo com eles é o cumprimento de profecia, e acontecerá que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Já está dando cumprimento a isso. Diante dos olhos de vocês, esses homens foram cheios do Espírito Santo. Aí faz uma exposição sobre Jesus, tem uma luz, explica que aquela morte de Jesus foi uma morte planejada por Deus para cumprir o propósito eterno, mas que esse Jesus não ficou no túmulo, esse Jesus ressuscitou e Deus o fez Senhor e Cristo. E aí, qual a diferença de um Pedro de antes, irmã Neuza, para o Pedro de agora? É o Espírito Santo, irmão. Na semana que vem nós vamos dar continuidade a essa mensagem pregada no Templo Central da Assembleia de Deus, pelo nosso reverendo José Santana Santos. Nós queremos até pedir desculpa um pouquinho pelo áudio aí, tá? Mas nós prometemos que vamos melhorar, tá certo? Eu quero deixar à sua disposição o telefone da Igreja Viva 24 horas, que é o 51-3364-4207. Os pastores estão agora no templo da igreja aguardando o seu telefonema, ou se você preferir, mande a sua mensagem pelo WhatsApp, que é o 51, não pode esquecer do 981655040. Nós, pastores e missionários, estamos atendendo suas ligações e orando por todas as pessoas que têm ligado, têm feito seus pedidos de oração. Lembrando também que amanhã, domingo, nós temos a reunião muito importante, a reunião da ressurreição. Nós sabemos que Jesus ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, todo domingo, nós, os membros corajosos da Igreja Viva, 24 horas se reúnem no templo, na Avenida Cis Brasil, 6322, no bairro Sarandi, aqui em Porto Alegre, para adorar esse Deus. E às 19h30, nós temos a reunião de milagres. Se você precisa de milagres, eu queria definir milagres da seguinte forma. Nós podemos dizer que milagre é o sobrenatural agindo no mundo natural. E o sobrenatural vem da parte de Deus. E Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse Jesus ele tem poder para curar as doenças, libertar os cativos e os oprimidos. Você que está sofrendo com qualquer tipo de problemas, esse Jesus ele está de braços abertos para receber você e toda a sua família, tá certo? Eu vou encerrando o programa por aqui, nós estamos chegando ao fim. Quero dizer para você que é sempre um prazer, todos os sábados, nós juntos ouvirmos a mensagem do Evangelho. Na semana que vem nós estaremos de volta trazendo a continuação desta pregação em nome de Jesus, tá certo? Um forte abraço para você, né, para todos os amigos de qualquer parte do estado do Rio Grande do Sul, e nós estamos à sua disposição. Ligue para a gente e venha fazer uma visita. Que Deus te abençoe e até semana que vem. Shalom.